Esse é um casal com sérios problemas na cama. E acredite, isso representa bem a minha vida até poucos meses atrás. Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Marcelo Nogueira Filho e vou compartilhar com você, nessa breve apresentação, um antigo método caseiro, pouquíssimo conhecido, mas muito poderoso e eficaz, que vai te dar o controle total do seu tempo de ejaculação, até chegar ao ponto em que você poderá decidir a hora exata em que vai querer gozar. E não importa a sua idade, e se você namora há pouco tempo ou está casado há muitos anos. Também não importa se atualmente você dura apenas alguns segundos, ou se quer aumentar seu tempo de 10 para 20, 30 minutos. E se você acha que o seu problema pode ser a inexperiência ou que é o seu alto nível de ansiedade, pode esquecer isso também. O que realmente importa nesse momento é que se você quer mesmo mudar a sua situação, tudo o que você precisa fazer é prestar bastante atenção no que eu tenho para te revelar nos próximos 5 minutos. Eu vou te explicar a razão científica por trás da minha descoberta e te mostrar como você pode curar para sempre a sua ejaculação precoce, através desse método caseiro, que é simples de fazer, porém muito eficaz. E isso com resultados reais, que você vai poder comprovar. E eu tenho certeza de que você não verá isso na TV, muito menos no Google ou YouTube. Nem mesmo seus amigos ou conhecidos vão compartilhar isso com você. Acontece que eu tinha sérios problemas de ejaculação precoce desde os meus primeiros relacionamentos. E nunca mesmo eu conseguia durar mais de 1 ou 2 minutos na cama. E agora consigo me segurar por cerca de 35, 40 minutos sem gozar. E isso sem precisar de cremes, sprays e preservativos para retardar a ejaculação, ou de antidepressivos, que têm inúmeros efeitos colaterais perigosos e podem causar até a perda de sua ereção. Também não é preciso truques estranhos na hora do sexo, como a tal técnica da distração, do tipo fazer cálculos ou pensar nos avós transando. Imagine só uma cena dessas. É bem capaz de você broxar se ficar pensando nesse tipo de coisa. Acredite, você não precisa usar nada dessas técnicas manjadíssimas, que aparecem muito por aí, principalmente na internet. Tipo aquela do parar e começar, ou masturbar-se antes da relação, e outras dessas baboseiras que realmente não funcionam. E eu sei que não funcionam porque durante anos e anos eu testei todas essas técnicas e muitas outras, sem nenhum resultado satisfatório. E hoje eu posso te afirmar que se eu tivesse obtido anos atrás essas mesmas informações, que eu vou te passar nos próximos minutos, eu com toda certeza não teria sofrido tanto em meus relacionamentos, chegando até o ponto de evitar contato com as mulheres. Lembrando que na época da faculdade e depois nos barzinhos, eu ficava sempre na defensiva e não tomava iniciativa com as mulheres, com medo de acabar na cama com uma delas e gozar rápido demais, como sempre acontecia. Depois, tinha que ficar inventando desculpas esfarrapadas, que não colavam mais. Enfim, eu já estava bem cansado de tudo isso. Mas agora, graças a Deus e a esse método caseiro que descobri por acaso, tudo isso é passado para mim. Por isso eu quero que você se imagine daqui a poucos dias, quando estiver conseguindo durar o tempo suficiente para sua mulher ter múltiplos orgasmos, quando estiver conseguindo satisfazê-la completamente, todos os dias e na hora que ela quiser. Imagine também não ter mais que enfrentar o olhar dela de frustração ou raiva após você gozar rapidinho e deixá-la para trás. Isso acontecia muito comigo. Por isso, até hoje eu me lembro quando consegui durar mais de 25 minutos pela primeira vez. Eu fiquei tão feliz que simplesmente não conseguia parar de sorrir. Acho até que minha parceira ficou sem entender nada na hora. Mas hoje ela entende o motivo e eu já te explico o porquê. Mas agora quero te fazer uma pergunta bem simples. Atualmente, você consegue segurar quanto tempo sem gozar? 1, 5, 10 minutos? Lembre-se de que não vale contar as preliminares e que às vezes a gente é enganado pelo tempo. Quando acaba, a gente tem a sensação que até duramos bastante, mas aí quando olhamos na expressão dela, vemos que não duramos nem 1/10 do que ela queria ou precisava. E não adianta ela falar que foi gostoso, que está tudo bem e tal. No fundo, sabemos que o sexo foi decepcionante para ela naquele momento.
E por mais que a sua mulher seja parceira e compreensiva, uma hora ela pode chegar no limite, se é que já não chegou. O que acontece é que muitas vezes a gente esquece que as mulheres gostam e precisam de sexo tanto quanto nós homens. E além disso, elas precisam se sentir atraentes, desejadas, e quando isso não acontece, antes mesmo de vocês perceberem, já estarão evitando o sexo um com o outro. Você por medo de gozar rápido e deixá-la para trás, e ela por causa da certeza de que não vai chegar nem perto de gozar. Em minhas pesquisas, eu descobri que a Universidade de Birmingham fez um experimento científico e chegaram à conclusão de que, em média, uma mulher demora cerca de 15 minutos para atingir o orgasmo. Então, se você atualmente não consegue durar pelo menos 15 minutos na cama sem gozar, você terá sérias dificuldades para satisfazer de verdade sua mulher. Como eu disse antes, ela pode até dizer que está tudo bem, mas na verdade está frustrada e infeliz, e você no fundo sabe disso. Nesse caso, ela pode se sentir forçada a encontrar uma válvula de escape, vibradores, amantes, ou até mesmo passar a não querer mais sexo com você. E isso, meu amigo, pode ser o começo do fim. Acredite em mim, eu sei do que estou falando, pois aconteceu comigo. Por isso, agora eu preciso muito da sua atenção. Quero deixar muito claro para você que o que eu vou te revelar aqui não é um simples tratamento ou uma correção temporária, dessas que te ajudam por um tempinho, mas não resolvem o seu problema. Isso você encontra aos montes por aí na internet. O que eu tenho para te mostrar é o exato método caseiro que usei para curar definitivamente a minha ejaculação precoce. Sem antidepressivos, sprays e sem truques estranhos. Ou algumas dessas besteiras que encontramos por aí todos os dias. Por isso, fico muito feliz em dividir esse método com você. E eu te garanto que após você aplicá-lo em si mesmo, você finalmente terá o domínio total sobre a ejaculação. E vai ser você que vai decidir o momento em que vai querer gozar. Seu único limite será o seu fôlego. Então, te aconselho a procurar uma academia o mais rápido possível, se ainda não pratica exercícios. Pois pode acreditar, enquanto você tiver fôlego, você estará lá, no controle, sem gozar. E repito, para isso não importa quantos anos você tenha, quantos quilos você pesa, se é solteiro ou casado, se tem dias de namoro ou anos de casamento. Também não importa se atualmente você não dura mais que o palitinho de fósforo lá do início dessa apresentação. Agora eu quero compartilhar com você exatamente como funciona esse método caseiro que curou a minha ejaculação precoce. E só para que você entenda como eu descobri essa cura natural que mudou a minha vida, eu quero te contar rapidinho quem eu sou. Como eu disse lá no começo, meu nome é Marcelo Nogueira Filho. Tenho 32 anos e sou de uma cidade na região metropolitana de Goiânia. Eu estou noivo há 6 meses de uma mulher maravilhosa, que não posso dizer o nome aqui, senão ela me mata. E para te falar a verdade, ela não queria que eu gravasse esse vídeo de jeito nenhum, com receio de nos expor, o que ela não deixa de ter razão. Então, eu logo vou ter que retirar esse vídeo do ar. Portanto, é melhor você aproveitar enquanto ainda pode e assistir até o final. Acontece que eu só descobri esse método caseiro porque aconteceu uma verdadeira tragédia no meu relacionamento anterior, que foi com a Fabi. Meu relacionamento com a Fabi, é claro que esse não é o nome verdadeiro dela, mas vou chamá-la assim, durou 2 anos e 8 meses, e eu me lembro até hoje do dia em que ele acabou, pois foi um dos piores e mais humilhantes dias da minha vida. E olha que eu já tive muitos momentos ruins por causa desse maldito problema. A Fabi, na verdade, foi uma guerreira, porque ela aguentou por quase 32 meses o meu problema de ejaculação precoce. E se ainda não bastasse, eu nunca consegui fazê-la gozar. Ela ainda tinha que conviver com minha baixa autoestima e insegurança. E a droga da insegurança provoca crises bobas de ciúme e irritação. Sem falar da falta de vontade de fazer sexo, digamos assim, por causa da certeza de que você vai ter um desempenho ruim. Às vezes a gente passava até quase 2 semanas sem transar. Então, é claro que eu sabia que nossa vida sexual não ia bem. Mas nunca pensei que ela um dia fosse me deixar ou trair, porque eu achava que estava compensando isso de outras formas. Pois sempre procurei ser muito gentil com ela. Sempre tentei dar do bom e do melhor.
Eu dava presentes, mimava, mandava mensagens apaixonadas. Levava para viajar sempre que podia. Comprava flores, chocolate, enfim, achava que estava sendo um namorado perfeito. Tirando, é claro, a parte em que eu sempre gozava antes dela e a deixava na mão. E acho que foi só por eu tratá-la tão bem assim que o nosso relacionamento ainda durou todos esses meses. E o que aconteceu comigo já deve ter acontecido com você. Ou, infelizmente, pode vir a acontecer. Eu chamo de desastre total. Em meados de outubro, eu notei que ela estava muito diferente comigo. Isso já vinha há umas 2 semanas. Então achei que poderia melhorar a situação, levando ela para passear no fim de semana no Hot Park, que é um resort perto de Caldas Novas. Para falar a verdade, eu gastei até o que eu não tinha para poder fazer essa viagem, pois achei que isso amenizaria um pouco a frustração dela comigo. E realmente melhorou. Ela ficou muito feliz e estávamos nos divertindo bastante. E então, na segunda noite, que era a nossa última noite lá, nós bebemos um pouco e no começo da noite fomos para uma piscina mais isolada, lá no Parque das Águas. Como estávamos bem relaxados, logo começamos a dar uns amassos, e aí a coisa foi esquentando tanto que precisamos correr para o nosso quarto. Estávamos tão loucos de tesão que eu tive que usar uma toalha para dar uma disfarçada no volume. Já chegamos no quarto praticamente pelados e nos pegando, parecendo 2 adolescentes. E foi aí que a coisa desandou. Acho que por causa do local, da bebida e do tesão acumulado, ela acabou criando uma expectativa de que aquela seria a noite. Imagino que ela pensou que seria ali, naquele momento, que eu mudaria tudo e faria ela gozar de verdade. E que a gente transaria como nunca. Só que, infelizmente, não foi bem isso que aconteceu. Como eu já estava bem excitado por causa da pegação lá na piscina, sem contar o tesão por termos começado em um local proibido e essas coisas, adivinhe o que aconteceu? Claro que aconteceu o óbvio. Poucos segundos após a penetração, eu já gozei. Durei menos do que a mixaria de tempo que eu normalmente já durava. E para piorar a situação, se é que tinha jeito de piorar, como eu tinha bebido, eu praticamente desmaiei após ter gozado. E deixei ela ali, cheia de tesão acumulado e muito, mas muito frustrada comigo. Quando acordei, um tempinho depois, eu logo tratei de pedir desculpas, mas ela, em vez de dizer que estava tudo bem, como sempre fazia, dessa vez ela simplesmente ficou me olhando com expressão vazia e me deu apenas um aceno de cabeça. Mais tarde, na mesma noite, eu até ensaiei de tentar provocá-la novamente, tentando começar de novo e gerar um clima. Mas tudo o que recebi foram beijos frios e uma desculpa de cansaço. Ela logo pediu para a gente ir dormir, pois tínhamos que acordar bem cedinho. No outro dia, para voltarmos para nossa cidade, eu não sabia naquela hora, mas essa foi a nossa noite de despedida. Então aquela é a lembrança final que ela tem de mim, como namorado e como homem. No outro dia, já em nossa casa, nesse tempo a gente já dividia um apartamento há cerca de 8 meses. Quando eu cheguei do trabalho, ela estava no banho, e eu encontrei o celular dela em cima da cama, destravado e com o WhatsApp aberto. Confesso que até hoje eu não sei se foi esquecimento dela ou se ela fez de propósito. Eu nunca fui de bisbilhotar o celular dela. Acho isso muito invasivo. Mas como ela estava esquisitíssima comigo e estava lá aberto, eu resolvi espiar. E tinha uma conversa no grupo de amigas dela, onde, entre outras coisas bem humilhantes para mim, ela falava que não aguentava mais e que ou ia me largar ou ia arrumar um cara para transar sem eu saber. E assim poder saber o que era gozar de verdade. E as amigas dela caíram matando, claro. Não só apoiavam, como já estavam sugerindo nomes de caras para ela sair. Alguns até de conhecidos nossos. E para piorar a humilhação, ainda fui obrigado a ler que um deles conseguia durar mais de 40 minutos, segundo essa amiga dela, que ainda frisou que já tinha ficado com o tal fulano. E ela inclusive já tinha passado até o contato do cara, e já estava lá, agendado no celular da Fabi. Cara, acho que você deve imaginar o que eu senti naquela hora. Quase vomitei. Parecia que o chão tinha sumido embaixo dos meus pés. Não sabia se gritava de raiva ou se chorava de tristeza. E no fim não fiz nenhuma coisa nem outra. Fiquei ali, parado, como se fosse um zumbi. Até que ela apareceu e me viu com o celular na mão. E então tivemos a nossa última conversa como casal.
Ela até chorou, pediu desculpas, mas disse que realmente não aguentava mais, que tinha tentado, insistido, mas que não via mais como continuarmos juntos, pois não estava mais feliz comigo. Tenho que te confessar que eu não consegui dizer nada. Estava engasgado, humilhado e sentindo um lixo de homem. E o pior é que foram 2 baques ao mesmo tempo, pois ali na hora eu me dei conta de que, além de ter acabado de perder a mulher que eu amava, porque simplesmente não conseguia satisfazê-la, eu ainda tinha certeza de que, enquanto eu estivesse com esse inferno de problema, dificilmente arrumaria outra mulher que tivesse a paciência que ela teve comigo. Então eu simplesmente não tinha o que falar para ela. Ia falar o quê? Queria melhorar? Que jeito, se eu já tinha tentado de tudo no tempo que a gente estava junto e nada tinha dado certo? E então foi assim que terminamos. Fiquei praticamente um mês em um estado de quase luto. Eu já tinha até ouvido falar que você só conhece seus verdadeiros amigos quando está na pior. E descobri que isso é verdade da pior forma possível. Por causa da humilhação que eu estava sentindo, de início eu não contei para ninguém o motivo pelo qual ela havia me deixado. Para falar a verdade, eu até tentei fazer parecer que era eu que tinha terminado. Mas isso não deu muito certo, pois a gente tinha muitos amigos em comum, e logo a história se espalhou, para minha vergonha e desespero. Das pessoas que eu achava que ia receber apoio, eu recebi foi gozação e risadas. E os outros simplesmente me evitaram, pois eu tinha ficado muito para baixo, e não era uma boa companhia para ninguém. Foi aí que surgiram para me ajudar as pessoas mais improváveis da Terra, as pessoas que me mostraram o caminho que me levou a esse método caseiro incrível, o mesmo método que simplesmente destruiu, em pouco tempo, um problema que me infernizava há mais de 15 anos. Acredite você ou não, essas pessoas que te falei são meu padrasto e minha mãe. Meu amigo, imagine você recebendo ajuda para curar sua ejaculação precoce de sua própria mãe e do seu padrasto. Mas eu estava tão desesperado naquela hora que nem fiquei pensando muito sobre isso. Queria era sair logo daquele inferno que estava vivendo. Quando souberam do acontecido e sabendo da situação lastimável que eu estava, eles deram um jeito e viajaram 230 quilômetros só para falarem comigo e me dar apoio. Eles moravam em uma cidade do interior e vieram passar uns dias em minha nova casa, que agora eu dividia com 2 primos. E assim que tivemos um momento de privacidade, eles superaram a vergonha que também sentiam. Me chamaram para conversar e disseram que talvez pudessem me ajudar. Foi só aí então que me contaram que o meu padrasto, que está com minha mãe desde quando eu tinha 5 anos, também passou pelo mesmo problema que eu estava passando. No começo do relacionamento deles, ele começou a ter problemas e a gozar muito rápido, e isso quase acabou com o casamento recente deles. Eu nunca fiquei sabendo disso porque era muito novo na época. Mas agora vem a melhor parte. Juntos e após meses procurando uma solução, sem Google, sem YouTube, apenas com o instinto e o conhecimento da natureza que tinham, eles conseguiram desenvolver e aperfeiçoar um método caseiro, que após ele começar a seguir, curou em pouco tempo o problema de ejaculação precoce dele. Hoje ele tem 65 anos, e se pensarmos que naquela época, em cidade pequena que eles moravam e moram até hoje, que não tinha a correria, a pressão, a ansiedade e tanta pornografia grátis na internet que temos hoje e que contribuem para piorar o quadro, então podemos perceber que o problema é muito mais comum, antigo e abrangente do que imaginamos. E foi usando o mesmo segredo caseiro que ele usou naquela época, com algumas alterações que fiz para se adaptar aos recursos que temos hoje, que eu finalmente encontrei a cura definitiva para o meu problema. Fiz tudo o que ele me ensinou, usei tudo o que ele usou, e aí fiz vários ajustes. E então, finalmente, eu senti que tinha conseguido me livrar do problema, depois de anos de sofrimento e tentativas frustradas. Até mesmo na masturbação dava para perceber a diferença. Em pouco tempo eu já me sentia confiante para tentar uma relação sexual novamente, pois eu queria muito testar para ver se tinha dado certo. E foi o que eu fiz. Comecei a convidar uma das poucas meninas que ainda me davam moral para sair. E depois de semanas e muita insistência, eu finalmente consegui levá-la para um barzinho. E após o 5º encontro, nós fomos para um motel. O melhor de tudo é que eu estava tão confiante de que o método era bom
que eu nem cheguei a ficar muito tenso na hora do fight. Logo na primeira tentativa, eu passei dos poucos segundos que durava normalmente, para mais de 6 minutos. Ela morreu de rir quando eu olhei para o relógio assim que acabamos. E o bom é que ela ainda teve o bom humor de me perguntar se era minha cobaia para algum experimento. Eu dei uma disfarçada, claro, mas acho que no dia ela sabia que era assim. Eu falo no dia, porque hoje ela sabe com certeza, pois a tal menina é simplesmente a minha linda noiva hoje. Uma mulher maravilhosa, parceira e que me ajudou muito nessa jornada. Na época ela sabia da minha história com a Fabi e me disse que sempre me achou gente boa e que tinha ficado muito triste com o acontecimento e também com a forma que as pessoas faziam gozação com a minha cara depois de tudo. Por isso eu digo, senhores, se encontrarem uma mulher assim, dê valor, trate como uma rainha, pois são raras e preciosas. E foi com ela que pela primeira vez na vida eu consegui aguentar mais de 25 minutos sem gozar. Eu sentia ali na hora que tinha total controle do meu corpo e da minha mente e que eu podia decidir o momento exato que poderia ejacular. Eu até podia ver nos olhos dela que eu a satisfazia e que ela estava exausta e feliz. Isso não tem preço. Graças ao que eu aprendi com o método caseiro do meu padrasto e com os aperfeiçoamentos que fiz nele com minhas tentativas e erros, eu descobri que finalmente eu poderia durar mais tempo do que eu jamais havia conseguido com cremes, pílulas e antidepressivos. E o melhor, sem precisar ir em urologistas e psicólogos. E sem perder tempo com todas as coisas que tinha achado na internet e que não resolviam porra nenhuma. Foi aí que ficou bem claro para mim que tudo o que eu estava fazendo anteriormente estava errado. E logo vou te contar o mais importante. O segredo por trás do método, a técnica que eu aprendi e melhorei, e que te faz controlar o seu reflexo ejaculatório. Pois é exatamente o controle dele que faz até o pior dos casos de ejaculação precoce ser facilmente revertido. Essa é a chave. Depois disso, as semanas se passaram sem eu nem perceber, pois eu estava com uma vida sexual tão intensa e boa com minha noiva que esqueci completamente dos problemas de ejaculação precoce, da Fabi e até das gozações dos meus amigos da onça. Até que há uns 3 meses eu estava conversando com o Pedro, um amigo que tinha se mudado para São Paulo um pouco antes da minha separação e que estava visitando a família aqui na cidade. E ele então tocou no assunto. Disse que tinha ficado sabendo do acontecido e que sentia muito por eu ter esse problema, mas que isso era bem comum, pois ele também tinha passado por isso, mas que a vida continuava e tal. Foi então que eu perguntei, que problema? E ele, o de você ser ligeirinho na cama, ô mané, até parece que não sabe. Eu me senti ótimo naquele momento e fui obrigado a rir. E então contei a ele sobre o que tinha passado e sobre meu padrasto e minha mãe. Quanto mais eu falava sobre o método caseiro que eu tinha aprimorado e que tinha mudado a minha vida, mais ele ficava abismado. Primeiro ele me falou que um monte de gente ia quebrar a cara, pois estava rolando até uma brincadeira muito maldosa no grupo. Eles chegaram ao ponto de apostar em quanto tempo ia levar até minha noiva me largar também. E ainda me chamavam de ligeirinho pelas minhas costas. Mas isso não me abalava mais. Como a gente estava bebendo e a bebida tem o dom de soltar alguns segredos, o Pedro acabou me confessando que ainda sofria de ejaculação precoce. Pode isso, Arnaldo? O cara num momento estava me consolando e no outro já estava confessando ter o mesmo problema que eu tinha. Mas hoje eu sei que isso é normal, pois praticamente nenhum homem admite que sofre de ejaculação precoce ou impotência sexual. Pelo que o Pedro me falou, o problema dele não era tão grave quanto o que eu tinha, mas ainda assim ele muito raramente conseguia fazer a esposa gozar. E agora eu entendo porque a mulher dele estava sempre de cara feia. Foi aí então que ele praticamente me implorou para eu ensinar o método para ele. Disse até que, se funcionasse, ele me pagaria cerveja pelo resto da vida, e blá, blá, blá. Enfim, um drama total. Mas como eu entendia exatamente o que ele estava passando, e não desejo isso nem para o meu pior inimigo, eu prometi a ele colocar no papel exatamente o que eu tinha feito e usado para curar a minha ejaculação precoce, com a condição de que ele fizesse exatamente o que eu ensinava. Ele concordou, é claro, e voltou para São Paulo no outro dia.
E então eu fiz o esquema como tinha prometido e enviei para ele no e-mail. E depois até me esqueci disso. Achei até que ele nem ia aplicar nada. Só que após pouco mais de uma semana, ele me ligou à noite, com a voz bem baixinha. Perguntei a ele por que estava sussurrando, e ele falou que estava no banheiro e não queria que a esposa ouvisse. Ele só estava cochichando para ela não saber que ele estava contando a intimidade deles para um amigo, pois ele disse que tinham acabado de transar por muito tempo. Ele nem sabia por quantos minutos, mas foi o tempo suficiente para ela gozar por 2 vezes. Pela voz dava para ver que ele estava muito feliz, quase nem acreditando. Não aguentou nem esperar o outro dia para me ligar e contar. E é lógico que eu também fiquei muito feliz. Primeiro por ter dado certo para ele, e segundo por me lembrar do quanto eu já tinha sofrido com isso e saber que agora estava totalmente curado dessa maldição. Mas, para minha surpresa, 2 dias depois, o Pedro me ligou, perguntando se podia passar meu contato para um colega de trabalho que também estava com o mesmo problema. Sabemos que isso não é uma coisa que os homens saem contando por aí. A maioria simplesmente esconde, não admite nem sob tortura. Mas esse colega de trabalho viu o Pedro todo feliz lá e perguntou se ele tinha visto o passarinho verde. E ele, todo empolgado, acabou contando a verdade. E o amigo logo pediu o método, pois tinha um primo que também sofria de ejaculação precoce. E o Pedro acabou passando o meu WhatsApp para esse amigo dele. E nessa de amigos e primos dos amigos, eu comecei a receber muitas mensagens. Alguém comentou sobre o método em um grupo, e aí todos os dias, vários e vários homens me chamavam no WhatsApp para conseguirem o meu método caseiro. Alguns estavam tão desesperados que me ofereciam até uma grande quantia de dinheiro para eu mandar o meu método o mais rápido possível, até que chegou um dia que eu não dava mais conta de responder todo mundo. Se eu parasse para responder todas as mensagens e para explicar como funcionava e o que eles deveriam fazer exatamente, eu nem conseguia trabalhar mais. Pior eram os que me ligavam fora de hora ou quando eu estava com clientes. Por isso, cheguei até a cogitar trocar de número no meu celular. Porém, estava recebendo muito feedback positivo de caras que eu nem conhecia. Homens que eu nunca tinha visto me agradecendo por estarem conseguindo pela primeira vez satisfazer suas mulheres de verdade. E isso me deixava extremamente feliz em poder ajudar. Afinal, todos esses caras estavam na mesma situação que eu já estive, buscando soluções no Google onde não se encontra nenhuma informação realmente eficaz, ou colocando em risco a saúde, comprando medicamentos caros e gastando em consultas com urologistas e psicólogos. Pior são os que continuavam caindo nessas técnicas estranhas e produtos fajutos que prometem solução e no final só acabam agravando a situação. O problema é que eu realmente não estava dando conta de responder todos, e foi aí que meu próprio padrasto, de novo, me deu a solução. Ele, que nem celular tem e que odeia a internet, me deu a ideia de fazer uma espécie de guia e distribuir pela internet. Hoje eu sei que milhões de homens no Brasil sofrem com esse problema, e que a maioria absoluta deles sofrem calados. Meu padrasto então me lembrou que se ele tivesse divulgado o método antes, eu não teria sofrido por tanto tempo o que eu sofri. Gostei muito da ideia, e como eu sou enjoado com as coisas, eu resolvi que se fosse para fazer algo, teria que ser bem feito. Então, contratei alguém para fazer um guia bem profissional, com todo o passo a passo, mas que fosse ao mesmo tempo bem simples e fácil de seguir. E então compilei exatamente tudo o que eu tinha feito e dado certo para mim, junto com todas as adaptações e melhorias que eu fiz ao longo desse tempo, para ele ser ainda mais eficiente e dar resultados mais rapidamente do que a fórmula original. Então, fiz uma enquete rápida com algumas pessoas que tinham usado o meu método e resolvi chamá-lo de Destruidor de Ejaculação Precoce, Método Caseiro. Sei que o nome é grande, mas representa bem o meu guia, pois sei que ele não chega de leve no problema não, chega destruindo mesmo, e não tem nada igual no Brasil, nem mesmo parecido. E tenho muito orgulho de dizer que tudo o que está nele é 100% caseiro e natural, 100% livre de efeitos colaterais e tem 100% de eficácia comprovada. Através dele você vai descobrir o passo a passo que deve seguir, com tudo o que você deve fazer e usar para conseguir atingir o domínio físico e mental do seu corpo, e assim ejacular
somente no momento exato em que decidir. Seja 15, 20 ou até mais de 40 minutos, e ao mesmo tempo poder dar à sua mulher uma satisfação sexual que ela nunca experimentou. E a razão para isso é simples. O guia destruidor de ejaculação precoce Método Caseiro é uma solução definitiva que ataca e destrói a causa da ejaculação precoce na raiz. Ele com certeza não é uma dessas correções temporárias, algo que te ajuda a aumentar 3 ou 5 minutos em algumas relações, e em outras não funciona e te deixa na mão. Você não estará apenas maquiando o seu problema, e sim o destruindo e eliminando de uma vez por todas da sua vida. Para te falar a verdade, eu nunca imaginava que o meu guia teria esse alcance. Mas revisando aqui, eu descobri que até agora o método já ajudou, até nesse momento, 18.628 homens de todo o Brasil. E o que é mais legal, ajudou até alguns brasileiros que moram nos Estados Unidos e no Japão. Muito bom isso! Fiquei muito feliz. Mas feliz mesmo eu fico todos os dias, ao receber dezenas de e-mails e mensagens, com depoimentos e agradecimentos de homens de todas as idades. Tipo esse do Cláudio, de Maringá, que disse: "Graças a Deus eu encontrei seu site, Marcelo. Ainda não tenho o controle total na hora de gozar, mas já duro o triplo do tempo que durava antes, e tô melhorando cada vez mais na hora do vamos ver com a ajuda dos bônus que você me mandou." Ou esse do Fábio, de Guarulhos, na Grande São Paulo: "Estou escrevendo mesmo para te agradecer imensamente, pois seu guia salvou meu namoro. Mano, já estou conseguindo durar perto de 20 minutos sem gozar, e tá só aumentando o tempo." Bom, como você já viu, com o meu método caseiro, você vai aprender como dar fim de uma vez por todas nessa humilhação, que é a ejaculação precoce. Você nunca mais vai precisar de pensar em desculpas para usar após gozar rápido demais. Isso é uma libertação. Agora, quero que preste muita atenção nisso, pois é importantíssimo. Meu método caseiro não é uma pílula mágica, que do dia para a noite te dará o controle